Bora lá para essa nossa última aula, galerinha, aqui do curso, tá? Ah, professor, achei que faltou muita coisa, eu achei que não falou de tal coisa, tal coisa. Cuidado, galera, esse nosso curso são os 15 assuntos que mais aparecem em provas. Não tem como eu resumir toda a química em 15 aulas de no máximo 30 minutos, certo? Se você quiser toda a química, a gente tem o nosso curso, a turma ouro, e a turma Ródio. A turma Ródio está fechada, mas a turma Ouro você pode adquirir aí, beleza? A galera que já está nessas turmas, se quiser, ficou em dúvida com algum conteúdo, volta na nossa aula teórica lá na plataforma, certo? Vai ajudar bastante. Boa. Nessa nossa última aula, nós vamos discutir, que poderia ser a primeira aula, alguns termos importantes que aparecem nas questões. Beleza? Então, eu separei questões que vão falar de fenômenos físicos, químicos, substâncias simples, substâncias compostas, separação de misturas, que geralmente aparecem no meio das alternativas. Tá? Raras são as questões das provas, que aparecem inteiras sobre isso. Mas quando aparece uma questão aí para sacanear. Então, bora lá resolver alguns exercícios e lembrar. Boa, galera! A lista já está aí disponível para você, certo? Você já está com uma listinha disponível aí. E vamos começar pela 4. Ah, e as outras? As outras eu vou deixar para você, claro, para você treinar, para você ver como é que as provas cobram. Então vamos lá. Questão de número 4, vou dar zoom. Aí, diz assim: com relação à classificação dos fenômenos físicos e químicos. Lembra, o que é um fenômeno físico? É aquele que não cria novas substâncias, não altera a natureza da matéria. Muda a aparência, muda a fisionomia, muda a forma, mas não muda a estrutura dela ali na forma química de falar, não cria-se novas substâncias. Já os processos químicos são aqueles que criam novas substâncias. Fechado? 01. O aquecimento de um fio de cobre na chama constitui um fenômeno físico. Você está aquecendo. Aquecer continua sendo o fio de cobre, só que o fio de cobre quente. Então é um fenômeno físico. Perfeito. 02. A dissolução do açúcar na água constitui um fenômeno químico. Cuidado, galera. O açúcar C12, H22O11, a nossa sacarose está sólida. Quando eu coloco ela na água, ela continua sendo sacarose, C12, H22O11, só que agora o que? Aquosa, mas continua sendo ela mesma. Então, processo físico, falsa. 04. A extração do sal de cozinha pela evaporação da água do mar constitui um fenômeno físico. A água do mar evapora, vai embora. A passagem de estado físico, a evaporação é a água líquida virando água a vapor. Então, é físico, verdadeiro. 08. A passagem de corrente elétrica por um fio metálico constitui um fenômeno químico. Não, professor, agora eu fiquei na dúvida. Passou corrente elétrica, galera. Corrente elétrica é elétrons se movendo. É um fenômeno físico. Certo? E 16. A dissolução de um comprimido efervescente na água constitui um fenômeno físico. Falso. É químico. Tá? Geralmente, o que tem nesse efervescente? Nesse efervescente tem bicarbonato de sódio, que na água vai produzir ácido carbônico e esse ácido carbônico vira CO2, efervesce, beleza? Então, cuidado. Geralmente, tá? Tem algum sal de bicarbonato que quando você coloca ele na água, ele vai produzir OH- mais H2CO3. Só que o H2CO3, por sua vez, o que vai acontecer com ele? Ele se decompõe em água e CO2. Formei novas substâncias. Fenômeno químico. Beleza? Então, cuidado com esses termos. Cuidado. Veja se você está criando novas substâncias ou se essas substâncias continuam as mesmas. Legal. Uma dica que eu posso te dar, por exemplo, corrente elétrica. Quem que estuda? A química ou a física? A física. A química vai estudar a reação que a corrente elétrica pode
forçar a acontecer. Percebe? Então, cuidado. Boa. 0,5. O melhor tipo de questão para se estudar é assinale a incorreta. Por que assinale a incorreta é o melhor tipo de exercício para estudar? Porque quer dizer que você tem uma errada e 4 verdadeiras. Você não precisa ficar lendo teoria, é só ler as 4 alternativas verdadeiras. Então vamos lá. Um sistema contendo água no estado líquido, desenha. Um sistema contendo água no estado líquido, óleo, gotas de óleo, gelo, é constituído de 3 fases e 2 substâncias: água líquida, água sólida, óleo. 3 fases, eu estou vendo 3 fases, e tenho 2 substâncias, o óleo e a água. Então, verdadeira não marca. Pelo amor de Deus, não seja boi louco. Maravilha. Uma solução aquosa não saturada de NaCl, ou seja, insaturada, quer dizer que é homogênea, eu vejo uma única fase, tá? Então, uma solução aquosa. Então, eu tenho H2O mais NaCl homogênea, uma fase só, com cubos de gelo, é constituída de 2 fases verdadeiras. Vejo uma fase sólida e eu vejo uma fase líquida, aquosa. Então, verdadeiro. Letra C. Ponto de fusão e densidade são propriedades de grande importância na análise da pureza de amostras sólidas e de substâncias conhecidas. Ponto de fusão e densidade são propriedades específicas. Propriedades específicas. Propriedades específicas, galera, são aquelas que conseguem diferenciar um material do outro. Então, verdadeira. Não marca. Tá com cara de ser aí, vou ler aí. Vamos ver aí. A formação da ferrugem é um exemplo de fenômeno químico. Verdadeira. A ferrugem é óxido de ferro. É o quê? É o ferro que está na barra, oxidando na presença do oxigênio e da umidade que está no ar, formando óxidos de ferro. Então, verdadeira não marca. Droga, não era aí. D. Uma amostra líquida passa para o estado vapor somente ao atingir o ponto de ebulição. Galera, falso, isso aqui é uma pegadinha. Se eu deixar essa minha garrafa aqui aberta, a água que está aqui dentro vai passar para o estado gasoso, vai virar vapor, na temperatura que está aqui num processo chamado de evaporação. A água, o líquido só vira vapor no ponto de ebulição quando está ocorrendo ebulição. Beleza? Então, cuidado, por favor. Beleza. Muito bem. Vamos embora. Calepão. Então, resposta falciane, letra D. Né? Eu estava esquecendo. D de destruição. Sua falsa. Muita gente marca essa como verdadeira, tá, galera? Então, cuidado, por favor. Show. 06. Ele fala assim, ó. Para se isolar cafeína de uma bebida que a contenha, pode-se usar o procedimento simplificado seguinte. Agita-se certo volume da bebida com dicloroetano e deixa-se em repouso algum tempo. Separa-se, então, a parte orgânica contendo a cafeína da aquosa. Em seguida, destila-se o solvente e submete-se o resíduo da destilação a um aquecimento, recebendo-se os seus vapores em uma superfície fria onde a cafeína deve cristalizar. Além da destilação e da decantação, quais operações são utilizadas no isolamento da cafeína? Muito bem. Aqui, ó, ele coloca... Deixa eu pegar um marca-texto. Aí, ele coloca a bebida no dicloroetano. O dicloroetano aqui está fazendo o papel do quê? De um extrator.
Ele vai extrair, vai retirar aquele soluto que eu quero, que no caso é a cafeína, certo? É uma dissolução fracionada ou uma extração, beleza? Então cuida aí, por favor, por favorzinho. Maravilha. Então, extração. Deixa-se em repouso. Deixou em repouso, aqui, ó, é uma decantação. Então, adicionou na bebida o dicloretano. Dicloretano está fazendo o papel de solvente, extração. É o que você faz quando você coloca água quente no pó de café. A mesma ideia. Deixa-se em repouso. Isso é decantar. Decantar. Legal. Separa-se então a parte orgânica contendo a cafeína da aquosa. Em seguida, destila-se o solvente. Então, o dicloretano vai embora. E fica só aquela parte sólida que tem cafeína e outras coisas. E submete-se esse resíduo a um aquecimento, recebendo os vapores em uma superfície fria onde a cafeína vai cristalizar, se esse sólido é aquecido. E o vapor cristaliza é voltar a ser sólido. Então, vapor vira sólido, direto. Como é que é o nome do processo do gasoso virando sólido ou sólido virando gasoso? É uma sublimação. Então, o que está acontecendo? Uma extração e uma sublimação. Resposta, letra D. Nossa, professor, eu estou enferrujadíssima com essas separações de mistura. Então, treina a separação de mistura, conheça as técnicas e rabisca. Olha como é que eu resolvo um exercício, galera. Isso sou eu resolvendo o exercício. Isso sou eu aqui, ó, cristalizar e ficar sólido. Então, peraí. Ele vapor cristalizou, vapor ficou sólido. Sublimação ou ressublimação. Beleza? Então, cuidado aí, por favor, com esse esquema. Legal? Show! Taca legal. Vambora. Temos mais alguns minutinhos pra gente aí. Então, o que vamos fazer? Questão de número 10. Tá lá, ó. Deixa ela separada aqui pra gente. Considere a mistura de gasolina, água e cloreto de sódio. Tá. A água e a gasolina são immiscíveis. Opa, quando ele fala immiscível, quer dizer que fica o quê? Heterogêneo. Certo? Muita atenção. Água e gasolina mistura, mas são immiscíveis. Quer dizer, forma uma mistura heterogênea. Cuidado para não cair nessas pegadinhas. E o cloreto de sódio, nesse caso, é solúvel apenas na água. Então, cloreto de sódio solúvel ou miscível na água. Então, dá para a gente imaginar a ideia mais ou menos assim. Onde eu tenho a água e o NaCl e a gasolina aqui em cima. Beleza? Tá. Aí olha o que ele fala. Primeiro método de separação, tira a gasolina da água com sal. NaCl e aqui a gasolina. Só que a gasolina e água e sal são líquidos. Qual que é o processo de separação de dois líquidos numa mistura heterogênea? É uma decantação. É uma decantação ou separação com funil. Decantação com funil de separação. É para separar dois líquidos immiscíveis. Show? Legal. Depois, a água com sal, ele fez outro método que separou a água do sal. O sal, na temperatura ambiente, em condições normais, o sal é o quê? Um sólido.
E a água é o quê? Um líquido, certo? Então, eu tinha um sólido e um líquido que estavam homogêneos. Como é que separa um sólido de um líquido que estavam homogêneos? A diferença de temperatura de ebulição é muito grande. Então, o que a gente usa é uma destilação simples. Então, decantação e destilação simples, resposta letra A. Eu aposto com vocês, galera, que vocês resolvem os outros exercícios que sobraram aí em menos de 30 minutos. Qualquer dúvida, você sabe onde me encontrar. Obrigado pela credibilidade que você deu a esse nosso curso. Espero ter ajudado. E qualquer coisa, é só gritar. Bora! Pra cima e pra frente sempre. Tchau, tchau, galera!